Imagine um senhor de 72 anos, sentado em sua varanda, olhando para o horizonte enquanto recorda os dias em que parecia ter todo o tempo do mundo. Ele acreditava que a velhice seria um capítulo de tranquilidade e certezas. Mas agora, ele se dá conta de que muitas das verdades sobre o envelhecimento foram escondidas dele. Verdades que, se tivesse descoberto mais cedo, poderiam ter transformado sua jornada. Você já se perguntou o que realmente acontece quando os anos passam e a vida muda de ritmo? O que ninguém ousa dizer sobre as relações, as escolhas e as consequências que chegam com a idade avançada? Neste vídeo, vamos desvendar as 7 verdades cruéis que a sociedade prefere manter em silêncio. Verdades que vão abrir seus olhos e talvez até mesmo mudar a forma como você encara o futuro. Não se engane, o envelhecimento não é só sobre experiência e sabedoria. É sobre os desafios que poucos estão preparados para enfrentar. E ao longo deste conteúdo, você vai perceber que saber dessas verdades agora pode ser a diferença entre viver em plenitude ou cair nas armadilhas da ignorância. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a maneira como você encara os anos que estão por vir. A primeira verdade cruel sobre o envelhecimento é que a solidão pode se tornar uma sombra constante, mesmo quando se está cercado de pessoas. Muitos acreditam que a idade traz respeito e atenção, mas a realidade é que com o passar dos anos, é comum sentir-se invisível. Amigos se vão, familiares se distanciam, e o mundo parece estar em movimento enquanto você permanece estático. A sensação de ser deixado para trás pode ser devastadora, e poucos estão preparados para enfrentar esse abismo emocional. O mais assustador é que essa solidão não é apenas física, mas emocional. Muitas vezes, os próprios familiares, aqueles que deveriam oferecer suporte, começam a tratar os mais velhos como um peso, ou, pior ainda, como alguém que já não tem utilidade. É nesse momento que o idoso percebe que a companhia que ele sempre esperou dos outros talvez precise vir de dentro dele mesmo. Mas como cultivar essa força interior quando tudo ao redor parece tão vazio? Esse é um dilema que poucos conseguem resolver. O que ninguém te conta é que a solidão pode ser combatida, mas exige ação. Criar novas conexões, explorar interesses antes deixados de lado e buscar atividades que tragam propósito são passos que podem transformar essa fase da vida. No entanto, admitir que a solidão é real é o primeiro passo, e também o mais difícil. Enfrentá-la não é uma questão de escolha, mas de sobrevivência emocional. Negligenciá-la só aumenta o vazio, enquanto encará-la pode ser a chave para descobrir uma vida que ainda vale a pena ser vivida. A segunda verdade cruel sobre o envelhecimento é que a confiança, antes vista como um pilar das relações humanas, pode se transformar em uma armadilha perigosa. Com o passar dos anos, muitos idosos descobrem que sua bondade e ingenuidade são frequentemente exploradas por aqueles que deveriam protegê-los. Familiares, amigos próximos e até mesmo estranhos muitas vezes abusam da confiança alheia, colocando o idoso em situações de manipulação emocional ou até mesmo financeira. O mais difícil de aceitar é que as traições quase sempre vêm de onde menos se espera. Um filho que insiste em tomar decisões financeiras sem consultar, um amigo de longa data que desaparece quando o apoio é mais necessário, ou até mesmo cuidadores que aproveitam a vulnerabilidade para seus próprios benefícios. A ideia de que nunca fariam isso comigo acaba sendo destruída, e isso pode deixar cicatrizes profundas na confiança que um idoso tem no mundo ao seu redor. O que ninguém fala é que, na velhice, proteger-se é uma questão de sabedoria. Aprender a dizer não e questionar intenções, mesmo das pessoas mais próximas, torna-se essencial. Não é sobre viver desconfiado, mas sobre ser cauteloso. Reconhecer que nem todos ao seu redor têm boas intenções é um passo difícil, mas necessário para evitar ser vítima de abusos. Saber que a sua confiança é um bem precioso e que deve ser entregue com critério é a única forma de preservar a sua dignidade e o controle sobre sua vida. A terceira verdade cruel sobre o envelhecimento é que o corpo, inevitavelmente, começa a cobrar o preço de anos de descuido e excessos. Mesmo para aqueles que sempre se consideraram saudáveis, a passagem do tempo expõe fragilidades que antes pareciam inexistentes. O vigor físico diminui, os movimentos tornam-se mais lentos,
E tarefas simples, como subir uma escada ou carregar algo pesado, podem se transformar em desafios. É como se o corpo estivesse enviando sinais de que a prioridade agora é cuidar e não abusar. O mais doloroso é perceber que muitas dessas mudanças não têm volta. O metabolismo desacelera, os músculos perdem força e as articulações começam a reclamar com dores silenciosas que se tornam constantes companheiras. Essa transformação física muitas vezes afeta diretamente a autoestima, fazendo com que o idoso evite se olhar no espelho ou participar de atividades que antes lhe traziam prazer. A conexão entre corpo e mente se fragiliza e a sensação de controle sobre si mesmo parece escapar pelas mãos. O que ninguém te conta é que o corpo pode sim ser cuidado e fortalecido, mesmo na idade avançada, mas isso exige um esforço consciente. Pequenos hábitos como alongamentos diários, caminhadas leves e uma alimentação mais balanceada podem fazer uma diferença significativa. No entanto, é preciso aceitar que esse é um novo ritmo de vida, onde o foco deve ser a qualidade e não a quantidade. Reconhecer essas mudanças não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. E ao cuidar do corpo com mais gentileza, ele pode se tornar um aliado, e não um inimigo, nesse capítulo da vida. A quarta verdade cruel sobre o envelhecimento é que a mente, assim como o corpo, enfrenta mudanças que podem ser tão assustadoras quanto inevitáveis. A memória começa a falhar em momentos inesperados, palavras escapam, e o raciocínio que antes era ágil pode parecer mais lento. Isso não significa que a sabedoria desaparece, mas sim que o cérebro exige mais cuidado e atenção do que nunca. Para muitos, é um choque perceber que aquilo que sempre controlaram agora parece um pouco fora do alcance. O maior medo de muitos idosos é o fantasma das doenças cognitivas, como o Alzheimer ou outras formas de demência. E mesmo para aqueles que não enfrentam essas condições, a sensação de que a mente já não é mais a mesma pode gerar insegurança e até isolamento. Conversas podem se tornar desconfortáveis, decisões simples exigem mais tempo, e o medo de parecer incapaz faz com que muitos se calem ou evitem situações sociais. A mente, que sempre foi uma fortaleza, agora parece exigir proteção. O que ninguém te conta é que a mente também pode ser exercitada e nutrida, mesmo com o passar dos anos. Atividades como leitura, jogos de raciocínio, aprender algo novo e até manter conversas significativas são poderosas ferramentas para manter o cérebro ativo. Mas o mais importante é cultivar a paciência consigo mesmo e entender que essas mudanças são naturais. Ao invés de lutar contra elas, é possível adaptar-se, encontrando formas de continuar desafiando a mente e mantendo-a viva, mesmo diante das adversidades do tempo. A quinta verdade cruel sobre o envelhecimento é que, com o passar dos anos, as prioridades financeiras mudam drasticamente e nem todos estão preparados para lidar com essa nova realidade. O dinheiro, que antes era sinônimo de conquistas e investimentos, agora se torna um recurso limitado, frequentemente destinado a cobrir despesas médicas ou garantir um mínimo de conforto. Muitos idosos se encontram em uma situação de vulnerabilidade, vivendo com aposentadorias insuficientes ou economias que parecem diminuir mais rápido do que o esperado. O peso dessa mudança é ainda mais cruel porque afeta diretamente a liberdade e a qualidade de vida. O idoso percebe que não pode mais gastar como antes, e decisões simples, como sair para um passeio ou comprar algo que gosta, se transformam em dilemas financeiros. Para aqueles que não planejaram bem o futuro, o impacto é ainda maior, trazendo angústia e até dependência de terceiros. Esse cenário pode gerar sentimentos de inutilidade e perda de autonomia, tornando a velhice ainda mais desafiadora. O que ninguém te conta é que, embora os recursos financeiros possam ser limitados, a maneira como eles são utilizados pode fazer toda a diferença. Encarar o dinheiro como uma ferramenta para manter o essencial e encontrar formas criativas de aproveitar a vida com simplicidade são passos fundamentais. Além disso, buscar apoio em programas sociais, comunidades de apoio e até mesmo aprender sobre novas formas de geração de renda pode aliviar o peso dessa realidade. O segredo está em encontrar equilíbrio e valorizar o que realmente importa, sem permitir que o dinheiro defina o que a velhice pode oferecer.
A sexta verdade cruel sobre o envelhecimento é que, à medida que os anos passam, as amizades que antes pareciam inabaláveis começam a desaparecer, deixando um vazio difícil de preencher, seja pela distância, pela falta de interesse mútuo ou, mais dolorosamente, pela perda inevitável de pessoas queridas. O círculo social de um idoso tende a diminuir drasticamente. O que antes era uma rede vibrante de apoio e companhia pode se transformar em um espaço silencioso, onde a solidão se infiltra de forma implacável. O mais difícil de encarar é a sensação de que, em muitos casos, as conexões se tornam superficiais. As novas gerações, com suas rotinas aceleradas e prioridades diferentes, muitas vezes não conseguem compreender a profundidade das histórias e emoções de quem já viveu tanto. Isso pode fazer com que o idoso sinta que suas experiências e vivências não são mais valorizadas, como se ele fosse uma memória viva em um mundo que só olha para o futuro. Essa desconexão agrava o sentimento de isolamento emocional, mas o que ninguém te conta é que novas amizades podem surgir, mesmo nessa fase da vida. Grupos comunitários, atividades sociais e até mesmo encontros casuais podem trazer à tona conexões inesperadas e valiosas. Embora não seja fácil abrir espaço para novas pessoas depois de tantas perdas, é possível cultivar laços que tragam significado e alegria. E mais importante, entender que o valor das amizades não está na quantidade, mas na qualidade das conexões, pode transformar essa realidade. Não é sobre o número de amigos ao seu redor, mas sobre aqueles que realmente fazem a diferença. A sétima verdade cruel sobre o envelhecimento é que, para muitas mulheres, as mudanças no corpo, especialmente nas áreas íntimas, podem trazer desafios inesperados. À medida que os anos passam, é comum que a vagina sofra alterações naturais devido à redução dos níveis hormonais, principalmente do estrogênio, que afeta a elasticidade, a lubrificação e até mesmo a sensibilidade. Essas mudanças muitas vezes são tabu, raramente discutidas abertamente, mas têm um impacto significativo na qualidade de vida, na autoestima e nos relacionamentos íntimos. Essas transformações podem levar a desconfortos físicos, como ressecamento vaginal e sensações de irritação, além de afetar a confiança da mulher em sua sexualidade. O medo de sentir dor durante o sexo ou de ser julgada pelo parceiro pode criar barreiras emocionais difíceis de superar. Muitas mulheres passam a evitar a intimidade, acreditando que esses problemas são inevitáveis ou que não têm solução, o que pode levar ao distanciamento afetivo e até à solidão dentro do relacionamento. O que ninguém te conta é que existem soluções acessíveis e eficazes para lidar com essas mudanças. Terapias hormonais, cremes hidratantes específicos e exercícios do assoalho pélvico podem ajudar a melhorar significativamente o bem-estar íntimo. Além disso, conversar abertamente com um profissional de saúde e, mais importante, com o parceiro, pode trazer de volta a confiança e a conexão. Envelhecer não significa perder a sensualidade ou o direito à felicidade sexual. Com o cuidado certo e a disposição para enfrentar o tema sem vergonha, é possível viver essa fase com plenitude e prazer.